Crave Espaço de Aprender. Eu sou o professor Fábio Darlan e nós vamos começar a nossa revisão de Química para você ficar preparado, confiante e ter a certeza aí de uma grande prova de Química amanhã, tá bom? Vou chamando aqui uma questão que vai tratar de processos de separação, certo? Ela é uma questão assim bem completa porque ela fala sobre Química, ela dá um passeio também pela história e ela diz assim: em visita a uma usina sucro-alcooleira, um grupo de alunos pôde observar os processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Então, o que é que a gente precisa associar? Aquilo que está sendo descrito e o processo que melhor se encaixaria aquele conceito. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que as conduzem às moendas. Então, é feito aquele processo em que elas vão chegar para serem moídas. Antes de serem esmagadas para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã, se liga aí, eletroímã, para a retirada de materiais metálicos. Aí você deve pensar, o que teria de material metálico num plantio de cana, num caldo de cana que vai ser esse produto final, né? Eles seriam daquelas foices, pega numa pedra, parte da lâmina acaba ficando lá pelo canavial e tudo isso, quando o caminhão chega, ele acaba transportando para que esse tratamento seja feito. Segunda etapa, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Então, já há um aproveitamento aí de energia. A partir do bagaço da cana-de-açúcar, esse mesmo bagaço é utilizado na queima e ali já se alimenta o fogo para as caldeiras. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e o etanol, que é o álcool. Pois bem, vamos nas alternativas e vamos aqui e ali recapitulando aquilo que foi dito. Primeiro, é aquela parte em que a gente vai tentar localizar algum objeto metálico naquilo que o caminhão trouxe. Separação mecânica, separação magnética ou imantação, certo? Então, se eu estou querendo tirar um objeto metálico, eu vou fazer uso de um eletroímã, como o próprio enunciado descreve, não é isso? Bom, se eu vou fazer uso de um eletroímã, eu estou ali entre separação magnética e imantação. Aí é que está. Separação magnética. Enquanto a imantação seria aquele processo em que a gente praticamente vai formar, né, o ímã. Então a separação magnética é aquela que vai separar através de uso de um eletroímã. Depois eu venho com o esmagamento, certo? E eu quero retirar o caldo. Se eu quero retirar o caldo, eu estou fazendo naquele momento nada mais, nada menos do que uma extração. Então vai montando aí a tua sequência. Você já fez uso de uma separação magnética depois de uma extração. Terceira etapa descrita no processo. O caldo, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Aí ele se entregou, né? Para que haja o tratamento transformando em açúcar e álcool. Então, na minha sequência que eu já vinha de separação magnética, extração, agora eu só tenho um caminho a seguir, né? Filtração. Então, o que era que podia trazer a complicação para você nesse tipo de questão? A dúvida entre separação magnética e imantação e esse trocadilho aí que ele faz no final com a trituração. Afinal, você vem de um esmagamento, mas a cana ali, ela já não mais precisava ser triturada. Dessa forma, separação magnética, extração e filtração, você marca a letra C. Falei no contexto histórico, né, que essa questão também trata, pois ela vai falar da extração da cana-de-açúcar, um período aqui hippie até muito presente na nossa realidade a nível de Paraíba, com os vários engenhos que nós temos. Bom, vou dar um pulinho também agora na questão número 3. Daqui a pouco a gente pode voltar até para a questão 2, mas eu vou para a 3, que vai falar de número atômico.
certo? O número atômico. Corresponde ao número de. Bom, número atômico ele é representado, certo? De modo geral, eu vou representar um átomo X e o número atômico tem sua simbologia através da letra Z. Esse número chamado atômico me diz a quantidade de elétrons e ele também me diz a quantidade de prótons. Então, essa primeira igualdade que eu já deixo aqui montada. Eu tenho também nessa estrutura de identificação um número chamado A. Esse número é o número de massa. Eu tenho também uma figura importante que é a quantidade de nêutrons, certo? Representada pela letra minúscula N, eu vou deixar ele aqui. Então, com isso daqui a gente já pode fazer um bocado de coisa, só lembrando, número de massa, número atômico, o número atômico me informa a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons. Aqui eu tenho quantidade de nêutrons, o número de nêutrons. O número atômico correspondente ao número de nêutrons, não faz parte da igualdade, número de elétrons e número de prótons. Massa do átomo ou camadas eletrônicas. Então, olha só. Z igual a E igual a P, aí você poderia ficar com uma leve dúvida. Então ele é igual ao número de elétrons e ele é igual ao número de prótons, certo? Mas o número de elétrons ele pode acabar através de ligação química, havendo perda ou ganho. Então, fielmente, o número atômico me diz a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Tá bom? Por quê? Apesar dessa... essa igualdade é mentirosa? Não. Ela é válida para átomos neutros, aqueles que, na sua forma original, têm a mesma quantidade de cargas negativas e cargas positivas. Então, fielmente aí, o número atômico corresponde ao número de prótons. Marcaria na questão 3, letra C. Vamos para 2, onde a gente fala de fenômeno físico e fenômeno químico. Há uma definição meio grosseira que diz: fenômeno físico é aquele que tem volta, fenômeno químico é aquele que não tem volta. Esse tipo de conceito ele acaba te levando a uma ideia muito superficial, né? Porque você vai sempre estar analisando: vai ter volta o que eu fiz? Quebrei um jarro, não vai ter volta o jarro. Calma. Quando a gente fala dessa forma, e até uma forma prática, a gente está falando se tem volta ou não enquanto matéria, então enquanto constituição de matéria. Melhor seria o seguinte: forma uma nova substância, forma substância diferente da anterior, se forma fenômeno químico. Se não alterou a composição da matéria, fenômeno físico. Assim fica mais claro de você entender. E aí nós temos as seguintes situações. Derretimento das geleiras. É você analisar aqui. Enquanto gelo, formado por água. Após o derretimento, você tem água. Então, se você tem a mesma substância no antes e no depois, derretimento das geleiras é um fenômeno físico. Degradação dos alimentos no organismo. Então, aquilo que você vai fazer, ingestão. Você vai sofrer, o alimento sofre a degradação. Ele volta de uma maneira diferente. Ele sofre reação química dentro do seu organismo. Portanto, sofreu reação química, o fenômeno é químico. A ação de um medicamento no organismo. É quase o que aconteceu com o alimento. O medicamento ele só faz efeito, ele só vai ser medicamento de fato se ele promover a reação química para que ele haja com medicamento. Então, fenômeno químico. Produção de energia solar. Esse é aquele que você fica na dúvida. A energia, na verdade, ela acaba sendo transformada, certo? Ela muda sua modalidade, mas você não mexe na constituição da matéria. Até porque a gente está falando de energia. Nesse caso, fenômeno físico também. Então, só lembrando, físico,
químico, químico, químico. Vamos analisar as propostas. Todos os fenômenos são químicos? Não. Todos os fenômenos são físicos? Também não. C, D e E para você arrematar, né? O derretimento das geleiras e a degradação dos alimentos, então ele já misturou. Derretimento das geleiras, físico. Degradação dos alimentos, químico. São fenômenos químicos? Não. Um físico e o outro químico. A ação de um medicamento, químico. Produção de energia, físico. São fenômenos físicos? Não. Um químico, o outro físico. Sobrou para a gente letra E, para a gente fazer uma análise final. Derretimento das geleiras e produção de energia solar são fenômenos físicos. Portanto, para a questão 2, letra E. Vamos agora dar uma olhadinha aí nessa questão 5, certo? Uma questão que acaba trazendo para a gente uma série de conceitos e se você não tiver cuidado, traz assim semelhanças e confusões. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Para o quadro a gente tem o seguinte: 4 sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos. Então eu tenho 3 tipos diferentes, eu já poderia distinguir pelas cores. Eu tenho átomo vermelho, átomo preto e átomo azul. Estou falando de átomo, não estou falando de substância ainda. Representados por bolinhas de cores diferentes. Responda as perguntas abaixo referente à classificação de cada um dos sistemas. Vou analisar o sistema 1. Eu tenho átomos diferentes, mas que formam um mesmo tipo de substância. Se não, vejamos. Eu tenho uma substância aqui rubro-negra, né? Bolinha preta, vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, da mesma forma. Então, eu tenho, apesar de átomos diferentes, substâncias iguais. Segundo momento, segundo sistema, eu vou ter substâncias iguais também e mais um detalhe, formadas pelo mesmo tipo de átomo, vermelho e vermelho. Terceiro, pintou coisa diferente. Eu tenho a substância vermelha vermelha, vermelha preta, que já havia aparecido, e agora uma novidade. Uma substância que tem 3 bolinhas vermelhas e uma preta. E no quarto sistema, aparece a substância bolinha azul, e uma que tem 3 bolinhas vermelhas. Então ela é assim, diferente disso que aconteceu aqui. Quais são substâncias simples? Então, o que é substância simples? É aquela substância que pode ser formada por até 1000 átomos ou mais, mas que ela é feita apenas por um tipo de átomo. Então, quem seria simples aqui? Aquela que tiver só um tipo de átomo. Então, quais são substâncias simples? Eu poderia responder que é substância simples, formada por um único tipo de átomo. Você é substância simples. Analisando por aqui, não achei mais ninguém. Fui para aqui, é substância simples. Ah, você já tinha botado ela. Não, essa daqui tem 3 átomos. E é substância simples, essa daqui. Também ela formada só por um tipo de átomo. Então, isso daí responde a sua letra A. Letra B. Quais são substâncias compostas? Aquela que eu vou analisar e vejo no seu formato átomos diferentes. Então, agora eu estou falando de letra B. É substância composta? Você, que é formada por bolinha vermelha e bolinha preta. Passei por aqui, ó, todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, é simples, é formada pelo mesmo tipo de átomo. Olha outra coisa diferente aqui. Também compõe aí a nossa letra B.
Cheguei no sistema 4, não tem mais ninguém que é formado por tipos de átomos diferentes. Portanto, tua letra B tem essa resposta aqui. Vamos para a letra C. Quais são misturas? Aí agora eu olho para o sistema e vejo se dentro do sistema eu tenho substâncias diferentes. Deu vontade de dizer essa, né? Que é mistura? Não. Dentro do sistema 1 eu só tenho o mesmo padrão, vamos dizer assim. Eu só tenho vermelho e preto, vermelho e preto, vermelho e preto. Então o vermelho e preto ele não está mais misturado com nenhum outro tipo de molécula. Olhei para aqui, eu tenho mistura aqui? Também não. Eu só tenho da espécie vermelho e vermelho. Opa, mistura aqui. Eu tenho que tipo de mistura? Eu tenho 3 possibilidades. Vermelho, 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 preto e vermelho, vermelho, preto. Então, isso daqui é mistura. E também eu tenho mistura nesse sistema aqui. 3 bolinhas vermelhas e 2 azuis. Portanto, eu tenho mistura nesses 2 casos. Letra D. Quantos componentes apresenta cada sistema? Então, e letra E, que já dá para a gente também responder em paralelo. No caso de sistemas com mais de um componente, quantos componentes são substâncias simples e quantos componentes são substâncias compostas? Então, vamos logo ver quem é simples. É simples aquele formado por um único tipo de átomo. Então, só simples. Aqui, tenho só do mesmo? Tenho, mas é uma substância composta, porque eu tenho átomo do vermelho e átomo do preto. Aqui, além de ter mistura, eu tenho composta e simples. Não falei nesse porque eles são semelhantes. E aqui, interessante, tem uma mistura, mas essa mistura é formada apenas por substâncias simples. Vermelha, 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 como essa. Azul, azul, como essa. Então, com essa análise aí, a gente já matou letra D e letra E. Questãozinha bastante ligada, bastante íntima, seria essa 6. Qual das alternativas abaixo apresenta somente substâncias compostas? Então, eu vou olhar aquela que tem na sua fórmula elementos químicos diferentes. Eu vou ter na letra A só simples, certo? Eu sempre tenho aí o mesmo tipo de elemento a cada uma das fórmulas. Eu tenho na letra B quase, né? CO, HE. Esse HE é o hélio, portanto, formado apenas por hélio, substância simples. Pulei para a letra C, né? Estou chegando na letra C e estou chegando na resposta. Eu tenho CO2, carbono e oxigênio, composta, H2O, hidrogênio e oxigênio, e C6H12O6, também composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mais uma aí que você marca a letra C. Vou dar um pulinho agora para a gente conversar um pouco sobre leis ponderais, certo? Então, primeira coisa, a lei é chamada ponderal quando ela trata de massa, certo? As principais são 3. Lei de Lavoisier, lei de Prost e lei de Dalton. A gente tem uma coisa curiosa a respeito dessas leis. A lei de Lavoisier e a lei de Prost, elas trazem uma aplicação mais fácil, mais simples. E o enunciado dela também muito razoável. A lei de Dalton ela vai te trazer um enunciado um tanto quanto complexo, mas na hora da aplicação ela é de extrema facilidade. Você tem uma facilidade, você tem uma aplicabilidade muito imediata para a lei de Dalton. Lei de Lavoisier, bastante famosa, né? É aquela que você, ao observar uma equação, tudo aquilo que você tem de massa antes, você vai ter que ter no final, certo? Aquilo que entrou deverá sair. Transformado, sim, afinal houve uma reação química, mas o que você tinha de massa inicial, você vai ter que ter de massa final.
Vou fazer o clássico exemplo aqui da síntese da água, onde eu tenho 2H2 reagindo com o O2 e produzindo H2O. Verificando o seu balanceamento, eu tenho 4 hidrogênios e por enquanto aqui eu só tenho 2, necessitando de o uso do coeficiente 2. 4 hidrogênios. Nessa, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, para ficar muito claro, vou botar aqui o coeficiente 1, que é opcional. Falando de lei de Lavoisier, certo? 4 hidrogênios, cada um tem massa 1. Então, se eu tenho 4 átomos, eu vou ter 4 gramas. Ah, qual é a massa de um oxigênio? Um oxigênio vai ter massa ali 16. Vou ver quantos eu tenho. Eu tenho 2. Então, 2 vezes 16, 32. Pela lei de Lavoisier, eu devo ter o seguinte, uma massa conservada. A lei de Lavoisier também é chamada de lei de conservação da massa. 4 mais 32, 36. Poderia botar esse resultado aqui? Poderia. Vamos verificar. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios, que já me daria 4 gramas. 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios, que me daria as 32 gramas. Justamente 36 gramas, onde eu tive massa conservada. A lei de Prost, ela era a lei das proporções definidas. Então a gente dá um passeio lá na matemática, vai um pouquinho lá atrás, para te lembrar daquela relação de proporção, razão. Então, se eu tenho isso, ó, 2/3, e quero estabelecer uma proporção, eu devo multiplicar por um mesmo número, numerador e denominador. Antes até de efetuar a multiplicação, imagine se aparecesse isso. E aí é proporcional, certo? Quem foi que fez o 2 virar 4? Quem foi que fez o 3 virar 6? Certo? Se você observa, aconteceu justamente o dobro, né? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. É proporção só crescendo? É proporção só multiplicando? Não. Certo? Vou te mostrar isso nesse próximo passo. E 40, 60. Ah, se cresceu, beleza, multiplicou. Dá para fazer ideia por quem, né? 4 vezes 10, 40. 6 vezes 10, 60. Ah, mas você disse que pode diminuir. Esse diminuir, na verdade, a gente vai usar a divisão. É proporção também se, por exemplo, eu tenho 20 sobre 30. Eu tive um 40 que foi dividido por 2 e um 60 que foi dividido por 2, chegando a 30. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na lei de Prost. Se você tem a lei de Prost como sendo a lei das proporções definidas, imagine se eu refaço esse experimento e nessa segunda etapa ocorra isso. Só apareceu aqui (64 gramas de oxigênio. Não sei quanto devo usar de hidrogênio, não sei quanto for obter de água.
Então, nesses casos, você vai analisar o comportamento de 1 é bastante 1 para você descobrir que tipo de proporção aconteceu ali. Oxigênio, em uma primeira etapa, eu usei 32 gramas. Se ele pulou para 64, houve aumento. Se houve aumento, houve multiplicação. Então, isso me diz, é lei, que eu devo multiplicar os demais participantes. E se eu devo multiplicar, eu devo multiplicar pelo mesmo número que eu multipliquei o oxigênio. Descoberto isso como? Indo ou voltando. 32 vezes 2, 64. Ou esse valor dividido por esse vai me dar 2. Esse é o fator que eu devo multiplicar os demais participantes. 36 vezes 2, 72. Quando estou trabalhando assim, na vertical, estou trabalhando com a lei de Proust. Quando estou trabalhando na horizontal, estou trabalhando com a lei de Lavoisier. Ah, esqueci a lei de Proust. Ah, não sei quanto é 4 vezes 2. E agora? Eu tenho 72 do lado de lá, tenho que ter 72 do lado de cá. Se já tenho 64, faltam 8 gramas. Uma lei valida a outra, né? A gente não pode trabalhar de forma separada. E quanto à lei de Dalton, eu falei, ela tem um enunciado complexo para uma aplicação bastante simples. Só para que você tenha ideia, até quando você faz a leitura, ela é um tanto quanto complexa. Ela diz, quando a massa fixa de um elemento reage com um segundo elemento para formar substâncias diferentes, as massas desse segundo elemento guardam entre si uma relação constante de números inteiros e pequenos. E agora? Será que ficou difícil isso? Vamos lá. Vou trabalhar com a água de novo. E agora eu vou trabalhar com a água oxigenada. São substâncias formadas pelos mesmos elementos? São. Certo? O primeiro deles está em quantidade igual do que o segundo? Sim. Então me resta trabalhar com aquele que não está em quantidade igual. O segundo participante da fórmula é o oxigênio. Eu tenho na primeira fórmula quantos átomos de oxigênio? 1. Eu tenho na segunda fórmula quantos átomos de oxigênio? 2. Acabou? Acabou. Isso é o que a lei diz? É. Daqui a pouco a gente confere de novo. Aí eu quero outro caminho. Qual a massa do oxigênio? 16. Mas e se eu tenho 2? Eu tenho 32. Fazendo essa simplificação, eu chego também a 1/2. Ah, agora eu quero ver o que é que a lei diz em relação a simplesmente essa manobra matemática que eu fiz. Vamos lá. Uma massa fixa de um elemento reage com o segundo elemento. Uma massa fixa, H2, H2. Reage com o segundo elemento. Esse não deve ter massa fixa. É o oxigênio. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2. Para formar substâncias diferentes, está formando? Sim. Água e água oxigenada. As massas desse segundo elemento, que é o oxigênio, guardam entre si uma relação constante de números inteiros e pequenos. Os números inteiros, alguns fazem confusão a respeito disso, são justamente os números de massa que eles apresentam, certo? Essa proporção que deva dar um número pequeno, justamente esse, 1/2. Então, toda a lei ela fica resumida simplesmente nessa manobra de você trabalhar com aquele elemento formador da substância, mas que apresenta quantidades diferentes nessa substância. Tá bom?